Quantos acharam João, capítulo de número 6 e versículo de número 9? Bendito é o nome do Senhor Jesus. Que diz assim: e um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz ou um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Amém? Meus irmãos, ainda de pé, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, estamos diante da Tua presença, meu Pai, e pedimos que o Senhor Deus venha falar conosco nesta noite, Senhor Jesus Cristo. Usa, Pai amado, Pai querido, a minha boca como instrumento para falar com a Tua igreja, e que o Senhor Deus venha, meu Deus querido, encher cada coração, abra as nossas mentes, os nossos olhos, e que nós venhamos, Senhor Jesus Cristo, guardar em nossos corações, meu Pai, a semente da Tua palavra que for semeada aqui, e que nesta noite nós venhamos sair impactados pela Tua glória, meu Pai, que nós venhamos sair aqui nesta noite, Senhor Jesus, impactados com o Teu poder e com a mensagem que o Senhor Deus tem para nós. Senhor Jesus Cristo, a minha oração é que o Teu Espírito me use. Sou totalmente dependente de Ti. Que o Senhor Deus cresça e eu diminua em nome do Senhor Jesus. E a igreja pode se assentar glorificando a Deus. Bendito é o nome daquele que vive e que reina para todos sempre. Meus irmãos, aprendido e entendido que a hora da palavra de Deus é a hora que da pregação, é a hora que o Senhor Deus fala conosco. Não que Ele não fale todo o culto conosco, porque a casa é dele. Mas quando é a hora da palavra, é a hora que o Senhor Deus está trazendo a palavra dele para o coração da igreja. Então eu peço, por favor, que os irmãos prestem atenção, porque amanhã será segunda e sua semana vai estar normal. Então eu peço que os irmãos prestem atenção, com a Bíblia aberta no texto que nós lemos, porque nós iremos meditar na palavra de Deus. Esquece um pouco o celular, esquece um pouco mensagem, esquece um pouco em casa e foca na palavra do Senhor Deus. Primeiro o reino de Deus, depois as demais coisas. Meus irmãos, o texto que nós lemos aqui no Evangelho segundo escreveu João, é uma palavra muito conhecida por todos nós aqui, a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. Uma criança sabe contar essa mensagem, todo mundo conhece essa mensagem. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós estamos em um culto missionário, e como que a mensagem, ela não deveria ser nada mais e nada menos do que missão, sobre missão ou uma mensagem missionária. Porque estamos num culto de missão e a igreja de Deus é uma igreja missionária. Meus irmãos, quando nós pegamos a Bíblia Sagrada e abrimos ela no Novo Testamento, nós entendemos que a Bíblia tem 4 evangelhos, e esses 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ele vai mostrar o ministério do Senhor Jesus Cristo e vai apresentar para nós também o ministério e a vida do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Quando nós lemos Mateus, nós observamos que Mateus ele procura apresentar Jesus Cristo como judeu e o que é digno de herdar o trono de Davi. Mas quando nós lemos Marcos, nós observamos que Marcos ele quer apresentar Jesus como servo, aquele que veio para servir e cuidar daqueles que estão feridos. Mas quando nós lemos Lucas, nós observamos que Lucas vai trazer Jesus e vai procurar apresentar Jesus como um homem perfeito diante da sociedade. Porque Lucas vai escrever para os romanos, Lucas vai escrever agora para um senhor chamado Teófilo, e este homem, ele estava procurando, e a Roma, o Império Romano, ele procurava a excelência nos homens. Para estar em um cargo alto, deveria ser excelente e perfeito. E Lucas, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, apresenta Jesus como o homem perfeito. Aquele que veio na terra, viveu todas as tentações e não pecou, isso hoje está no céu à direita do Pai. Mas quando nós lemos agora João vai escrever numa visão totalmente um pouco fora do que os 3 evangelhos que eu disse aqui, porque os 3 evangelhos eles parecem entre si,
mensagem que você lê em Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver as comparações e 90% delas vai estar escrita em um e em outro livro. Mas quando nós pegamos João para ler, nós começamos a entender que João, ele não escreve a Bíblia para uma classe social. Porque quando Mateus escreve, ele escreve para os judeus. Quando Marcos escreve, ele escreve para os gregos e para os romanos, e Lucas para os romanos. Mas quando nós observamos João ele começa a escrever o livro, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele vai apresentar Jesus como o Salvador do mundo. Ele vai apresentar Jesus como Todo-Poderoso. Ele quer mostrar para a humanidade a divindade de Deus, porque nós todos estávamos caídos em pecado, e só há somente um que é digno e que tem todo o poder para nos tirar das garras de Satanás e nos salvar e nos levar para o céu. Observamos isso quando João vai começar a dizer no seu primeiro versículo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Perdão, meus irmãos, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo habitou entre nós. Nós podemos ver que ele vai dizer no princípio que é igual ao livro de Gênesis, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas não quer dizer que Deus foi criado, que Jesus foi criado. Quando ele diz no princípio era Deus, ele estava dizendo no princípio Deus já existia. Deus estava, Deus ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, ele é eterno. A eternidade é o Senhor Deus, ele está na eternidade. E quando nós vemos isso, ele vai pregar universalmente, ele vai pregar para todo mundo. Observamos isso no textual de João, quando ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois bem, quando nós vemos este texto, nós estamos em um culto missionário. Nós devemos olhar para o texto que nós acabamos de ler aqui nesta noite, com uma visão missionária e uma visão universal. Porque o Senhor Jesus Cristo que me salvou, e salvou você. Ele não salvou somente a mim e você, e nós somos somente os escolhidos de Deus para todo o mundo. E quando nós lemos a palavra de Deus, entendemos que nós temos uma chamada como a igreja de Deus. Nós somos a igreja, povo separado de Deus. E a palavra igreja, ela significa assembleia. E assembleia no grego se fala eclesia, que significa chamados para fora. Ou seja, a igreja não foi chamada para ficar em quatro paredes. Nós não fomos chamados para ficarmos somente em quatro paredes e achar que Jesus é somente para nós. Então, deste modo, nós somos chamados para ir. Porque o pastor leu aqui em Marcos 15, versículo 16 ou 16, 15: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus estava dizendo, pastor Carlos, não é para ficar incomodado. Eu nos dou poder para ir pregar o evangelho, a boas novas da salvação. Desta maneira, nós entendemos que o Senhor Jesus Cristo, ele envia, porque o nosso próprio Deus é um Deus missionário. Como assim, pregador? Quando nós vemos a palavra de Deus em Gênesis, o homem pega e se distancia de Deus, mas nós vemos Deus descer na virada do dia, como um bom missionário em busca da ovelha perdida, e diz: Adão, onde estás? O interessante é que o próprio Deus começa a pregar a mensagem da salvação. Porque quando nós vemos o Senhor Jesus Cristo dando a sentença, ele diz: e sobre o homem, ele vai trabalhar do seu suor. Agora a mulher vai ter dor, aumentar as dores de parto, mas a serpente, o homem, ela rastejará sobre a terra, e há de ser que ela ferirá o calcanhar do homem, mas haveria que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça dela. Observamos aí que Deus estava pregando e anunciando o Senhor Jesus Cristo, que viria para redimir a humanidade. Dessa maneira nós também vimos que em João, o próprio Deus, João quando escreve, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça e tenha vida eterna. Ou seja, Deus é um Deus missionário.
missionário e Ele está disposto a salvar todos aqueles que estão perdidos. A dizer que se o nosso Senhor, a dizer que o Senhor nosso Mestre, a dizer que o nosso Deus é missionário, a igreja também deve ser missionária, porque a igreja missionária, em sua essência, ela deve ser missionária em sua essência, porque o nosso Senhor, Ele é missionário, o nosso Pai, Ele é missionário, Ele veio para salvar aqueles que estavam perdidos, e quando Ele veio para salvar aqueles perdidos, Ele agora seleciona um grupo chamado igreja para pregar e levar o Evangelho àqueles que estão na escuridão. Então, quando nós observamos este texto, agora nós começamos a entrar, e tudo com o que eu falei na introdução da mensagem aqui, nós entramos agora no texto que nós lemos no capítulo de número 6, e nós observamos, como eu disse para os irmãos, uma passagem muito conhecida acerca da multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos. Se fosse para eu dar um tema a essa mensagem de um culto missionário, é uma igreja com um coração e a ótica missionária. Repita depois de mim: um coração e a ótica missionária. No 3, 1, 2, 3, 1. Os irmãos parece que estão dormindo. Mais uma vez, um coração e uma ótica missionária. Um coração e uma ótica missionária. Pois bem, vamos entrar dentro da mensagem para entender o que o Senhor Deus tem para falar conosco. E eu peço que os irmãos abram o coração, porque essa mensagem aqui pode tocar, e você vai ver hoje a posição em que você está no reino de Deus. Porque Jesus te salvou, você está aqui porque Jesus te deu a oportunidade de estar aqui. E enquanto estamos aqui, há muitas vidas que estão se perdendo lá do lado de fora. E vamos entender que se nós somos uma igreja missionária, nós devemos trabalhar em prol do reino de Deus, em prol de alimentar, devemos trabalhar em prol de saciar a sede e a fome daqueles que estão lá fora. Pois bem, agora no versículo de número 1 do capítulo 6, vai dizer que Jesus sai da Galileia e ele vai para outra parte do mar da Galileia. E Jesus, quando ele chega naquela parte, o que é que ele faz? Ele começa a caminhar para o monte, ou seja, João diz ser um monte, mas agora Mateus vai escrever no capítulo 14, a partir do versículo 13, dizendo: e Jesus retirou-se para o deserto. E quando nós lemos essa palavra, observamos que Jesus, ele andando para o deserto, adentrando ao deserto. Agora a Bíblia vai falar no versículo 2 do texto que nós lemos, e eu prefiro que os irmãos estejam com a Bíblia aberta para conferir o que nós estaremos ouvindo e o que eu estarei pregando aqui nesta noite. No versículo de número 2, a primeira parte vai dizer: e uma grande multidão o seguia ao deserto. E observa que deserto é lugar de escassez. Observa que o deserto é um lugar que não tem comida. É um deserto, é um lugar que não tem muita coisa. E Jesus está indo para o deserto, e a Bíblia vai falar que aquela multidão ainda assim segue Jesus para ir para o deserto. Mas a continuação do versículo vai dizer o porquê que aquela multidão estava indo atrás de Jesus. A continuação do versículo vai dizer: porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Ou seja, Jesus estava operando milagre. Enquanto Jesus estava andando pela região de Jerusalém e de Israel no seu tempo, ele operava milagre. Quando ele via um cego, ele curava ele. Quando ele via um paralítico, ele diz: levanta e anda. Jesus curava muitos de enfermidade, de maneira em que a multidão, olhando para isso que acontecia, para os milagres, dizia: ei, ele é alguém diferente? Ele é um profeta? Ou ele é o Messias? Vamos atrás dele para ver. A curiosidade e a sede por milagres fez com que a multidão entrasse no deserto. Mas o interessante é que a partir do versículo 4, nós vamos observar que João vai fazer questão de mostrar mais ou menos qual era o tempo que Jesus estava pregando e Jesus estava indo para o deserto. A Bíblia vai dizer no versículo de número 4, confere comigo por favor:
e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então quer dizer que a festa da Páscoa estava próxima. E quando João ele diz que a Páscoa estava próxima, ele estava dizendo, era uma data muito importante, porque para os judeus havia pelo menos 3 festas importantes no seu calendário, que era a festa da Páscoa, a festa do Pentecoste e a festa do Tabernáculo. Todas essas 3 festas, o que é que eles faziam? Todos os judeus que estavam fora de Jerusalém, ou que moravam na cidade circunvizinha, eles iam até o templo para ofertar e adorar a Deus. João diz, e aproximando a Páscoa, Jesus estava entrando para o deserto. E o interessante é que uma multidão, ao invés de subir para o templo, porque estava próximo à Páscoa, eles estão indo agora em direção a Jesus que estava no deserto. E uma pergunta eu faço para os irmãos: por que eles estavam deixando agora uma cultura milenar de ir para o templo e estava indo atrás de um que já apareceu brevemente e estava indo para o deserto? É porque no templo eles encontravam a liturgia, no templo ele encontrava ouro, no templo eles encontravam a porta formosa, encontravam as vestes sacerdotais, encontrava até mesmo o rito do sacrifício. Mas no deserto onde Jesus estava, eles encontravam o pão, ele encontrava água, ele encontrava milagre, ele encontrava a palavra de Deus. Porque não adianta o templo ser bonito, não adianta o templo ser formoso, se não tiver a palavra e Jesus presente, não adianta nada. A multidão entendia: eu vou atrás daquele que tudo pode, porque se nós temos Jesus, nós temos tudo. Não adianta ter roupa bonita e não ter Jesus, não adianta ter o melhor carro ou o melhor salário e não ter Jesus. É melhor ter Jesus e não ter mais nada, porque Jesus é quem providencia na vida dos servos dele. Meus irmãos, continuando, a Bíblia vai falar no versículo de número 5: então Jesus, levantando os olhos e vendo aquela grande multidão. Ora, Jesus andando agora para o deserto, ele olha e percebe que uma grande multidão estava vindo atrás dele, ao encontro dele. E quando Jesus vê isso, nós observamos que Jesus, ele vai fazer uma pergunta para Filipe, dizendo: Filipe, onde compramos pão para eles comerem? Por que Jesus fez essa pergunta? Porque Jesus estava observando que no capítulo de número 14 de Mateus, podemos observar que já estava quase escurecendo. E quase escurecendo, aquela multidão estava vindo ter com Jesus no deserto. E se elas estavam vindo ao encontro de Jesus no deserto, então quer dizer que aquela multidão, a noite ia aparecer, e possivelmente eles iriam dormir aonde Jesus estava. Então eles não tinham o que comer, e estavam fazendo uma grande viagem. Então Jesus diz: ei, precisamos alimentar estes. E quando nós observamos no livro de Mateus, capítulo 14, os irmãos conferem depois em casa, Mateus vai relatar dizendo, e ao invés de Jesus somente levantar e perguntar, Mateus vai narrar dizendo: e Jesus, vendo aquela multidão, moveu-se de íntima compaixão. Aqui eu começo a apresentar o tema que eu coloquei na mensagem, porque primeiro Jesus vê, ótica missionária. Jesus vê que aquela multidão estava vindo atrás dele, e ele não viu que aquela multidão estava vindo somente por causa do ego, não estava vindo somente para aplaudir a Jesus. Aquela multidão estava com fome. Então Jesus, ele não olha para o que aquela multidão iria oferecer ele. Jesus observa e vê: o que eu posso oferecer para essa grande multidão? Então Jesus vai dizer, então o coração de Deus se moveu-se de íntima compaixão. E íntima compaixão na Bíblia Sagrada significa um grande amor, ao ponto de se colocar no lugar do próximo. Ou seja, Jesus estava aplicando duas coisas que eu disse. Primeiro, a visão ótica missionária. Ele viu e percebeu que aquela multidão precisava de se alimentar, a necessidade daquela multidão. Agora Jesus, ele tem um coração missionário, e o coração dele se move de íntima
última compaixão, se colocando no lugar daqueles que estavam vindo ao encontro dele. A igreja tem a missão de ter a visão do Senhor Jesus Cristo, de enxergar a multidão que está com fome e com sede do Senhor Deus. E uma pergunta que vai permear esta mensagem nesta noite: o que é que você tem para oferecer a esta multidão? Agora nós vemos que Jesus teve um coração com paixão de amor, um coração agora missionário, foi repleto de amor. Jesus então, ele estava dizendo: olha para a multidão com um coração cheio de amor. A igreja precisa ter um coração missionário, é se colocar no lugar daqueles que estão perdidos. Aonde, Michael? Perdido nas drogas. Aonde, Michael? Perdido na prostituição que você viveu há tanto tempo. Aonde, Michael? Perdido nas esquinas, nas baladas da vida. Aonde, Michael? Aonde? Nos hospitais, nas cadeias e nos presídios. Nós devemos nos colocar no lugar deles e perceber que eles estão na escuridão, e nós que estamos na luz temos o dever de anunciar o evangelho para aqueles que estão lá. Meus irmãos, se nós somos cristãos e crentes e não temos um coração missionário, e não colocamos diante de Deus o nosso coração, e não nos colocamos no lugar daquelas pessoas que estão perdidas, e nós amamos aquela pessoa ao ponto de dizer: eu tenho que fazer alguma coisa para tirar aquela pessoa de lá, nada adianta. Não adianta você servir a Deus só vem a nós, não. Primeiro o Senhor Jesus Cristo. E um dos mandamentos que o Senhor Jesus Cristo vai resumir no Novo Testamento, na Nova Aliança, é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é o quê? Amar a si mesmo como a si mesmo. Não, é o próximo como a ti mesmo. Ou seja, você queria estar no lugar que eles estão? Jesus observa isso. Ele aplica as duas divisões que tem no tema que eu coloquei: a ótica e o coração missionário. Mas agora no versículo de número 5, a partir disso, Jesus, para testar o coração de Filipe, Jesus vai perguntar a Filipe: onde é que nós vamos comprar pão para toda esta multidão alimentar? No versículo de número 6, nós podemos observar que João vai narrar dizendo: bem sabia, Jesus estava perguntando para testar, porque Jesus bem sabia o que havia de fazer. Quando João está dizendo isso, ele está dizendo: Jesus, ele já sabe o que vai fazer. Ele não depende de você para fazer nada, mas ele quer saber o seu coração diante dele como servo. Se você fizer, a obra vai continuar. Se você não fizer, a obra vai continuar avançando, porque Jesus tira lá das trevas, cura, batiza e ainda usa para pegar o evangelho e para salvar outras vidas que estão lá no seu lugar. No versículo 7, nós vemos que Filipe vai responder: nem 200 pratas, o Senhor Jesus, bom mestre, daria para comprar muitos pães para essa multidão. E na época, 200 moedas era equivalente mais ou menos a 8 meses de trabalho, e uma moeda era equivalente a um dia de trabalho. Observamos aqui que Felipe agora, ele não ouve Jesus, aliás, ele não responde Jesus naquilo que Jesus perguntou, porque Jesus pergunta: Felipe, onde compramos? E ele responde: Senhor, nem se tivéssemos 200 moedas daria para comprar. Vou traduzir para os irmãos entender, e eu peço que os irmãos prestem bem atenção e acompanhem a mensagem, porque Felipe, Jesus está perguntando onde compra. E Filipe agora fala: Senhor, nós não temos com que comprar, e essa multidão é muito grande, é muita gente. A Bíblia vai relatar que é quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Alguns vão dizer que chega a cerca de 10.000 pessoas, 12.000 pessoas que estavam no deserto.
Ou seja, observamos aqui a visão que o crente não pode ter, que a igreja não pode ter, é o quê? É a visão de que a gente só olha para os obstáculos e não para o propósito. Devemos olhar para o propósito e não para o obstáculo que está na frente. Não tem dinheiro, mas Jesus perguntou: aonde compra e aonde tem pão? Aonde compra e aonde tem pão? Ou seja, tem muita gente que ouve Jesus falar algo, ouve Jesus falar A e está respondendo Z. Nada com nada. Sabe por quê? É porque não está dando atenção naquilo que Jesus está propondo. Jesus está dizendo: tem muitas pessoas com fome da palavra de Deus. O que, onde e por onde nós podemos começar a levar a mensagem do Senhor Jesus? Por onde nós podemos levar o Evangelho? Mas agora no versículo de número 8, nós observamos que a Bíblia vai dizer que um dos discípulos, chamado André, chamado o quê? André. Chamado o quê, igreja? André. Irmão de quem? Ninguém está com a Bíblia aberta. Irmão de Simão. Pedro. Nós podemos observar que a Bíblia vai dizer que ele vai falar com Jesus. Enquanto Jesus estava falando, tem um diálogo com Filipe. Agora André, depois que Filipe responde Jesus, ele vai tomar agora a fala e vai dizer: Jesus, no versículo de número 9, meus irmãos, olha aí: eis aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanto? Observando esse versículo, e agora nós vamos entender e meditar nesse versículo por alguns instantes, que enquanto Jesus estava falando onde compramos, André também estava ouvindo. E quando Jesus pergunta, Filipe responde, e no meio desse tempo todo, André ouviu que Jesus estava perguntando: aonde compramos pão? Ele falou: Jesus está procurando pão. Jesus perguntou: aonde? Então André sai na calada, procura no meio da multidão o irmão Xavier, e do nada encontra um menino, porque a Bíblia diz um rapaz ou um menino, e esse menino tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E quando Filipe termina de ter a conversa com Jesus, André, imagina André chegando com o fone: Jesus, eu trouxe aqui um menino, e ele tem 5 pães e 2 peixinhos. O senhor perguntou onde comprar pão, o senhor não falou quantos. Eu trouxe aqui. Eu sei que isso aqui não é o suficiente para todo mundo, mas está aqui o pão. E não tem só pão não, tem peixe também. Meus irmãos, vamos meditar aqui. Eu quero que os irmãos imaginem comigo e essa mensagem começa, abre o seu coração para que essa mensagem comece a entrar aqui. Porque aqui nós estamos entendendo sobre ótica e coração missionário. Porque enquanto Jesus estava falando o propósito que Jesus estava querendo alimentar a multidão, André ouviu a mensagem e não esperou Jesus citar o nome dele, pastor. Porque muitas pessoas só fazem quando citam o nome dele, quando dá oportunidade para pregar, para cantar e para louvar. Só assim que faz. Espera citar o nome. Se não me chamar, eu não vou. Se não disser que eu tenho que fazer, eu não faço. Eu tenho meu lugar escrito no banco lá. Vou sentar, vou levantar minha mão, adorar. Não vou fazer nada. Mas aqui nós aprendemos um crente que nós devemos ser na presença de Deus. Não devemos ser como Filipe, que fica olhando para os obstáculos. Nós devemos ser como André, ouvir a voz de Deus e entender e discernir o que o Senhor Jesus quer. E Filipe movimenta. A Bíblia não fala que Jesus pediu a André, mas André começa a movimentar e corre para lá e corre para cá. E ele procura onde tem pão, porque Jesus pediu pão para alimentar a multidão. Jesus não falou a quantidade, mas ele diz aonde tem pão. E André entendeu: ei, eu vou em busca do pão. Deus de poder, aleluia. Uma igreja missionária. A igreja de Deus não precisa esperar para fazer, não precisa o pastor cutucar, beliscar, balançar a igreja sacudir, puxar a orelha do irmão e falar: você tem que fazer a obra. Não, nós devemos fazer a obra porque nós somos servos do Senhor Jesus Cristo.
E a Bíblia disse que Paulo vai dizer: sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Se nós devemos ser imitador de Cristo, nós também devemos ser missionário, porque Jesus veio com uma missão aqui nessa terra. Ele veio para salvar todos aqueles que estavam perdidos, e a igreja ainda está na terra com a missão de salvar aqueles que estão perdidos. Meus irmãos, mas um detalhe agora do versículo 9. Aqui um rapaz, um menino, 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Entra um novo personagem nessa história. E que personagem é este? É um menino. Oh, aleluia! Entra um menino. E este menino, ele tinha somente 5 pães. E ele tinha somente 2 peixinhos. Ou seja, ele tinha aquilo que era quase nem suficiente para alimentar ele. Ele tinha somente para ele, irmão Xavier. Ele não tinha para alimentar o próximo. Mas entenda que este menino, e a Bíblia vai dizer que não vai citar o nome dele, mas vai dizer que é um menino. Vai dizer que, ou seja, uma pessoa que não tinha tanto valor na época, porque as crianças, ela era deixada do lado de fora. Em uma certa reunião de uma reunião de cúpula de pessoas importantes. Ou seja, aquele menino, ele não tinha nome. Observamos que a Bíblia não vai citar o nome dele, irmãos. A Bíblia não vai dizer qual era o patamar, qual era o cargo que ele tinha, qual era o serviço, o emprego dele. Ele não tinha etiqueta, ele não tinha biografia. João não cita a biografia que ele tinha, mas vai citar que ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. Antes aqui eu observo que aquele menino, quando ele decide ir com André até diante de Jesus, ele estava dizendo: se é o mestre que está procurando, eu tendo mestre, se eu estou com ele, eu não preciso me preocupar. Eu entrego na mão dele o que eu tenho. Ele teve primeiro fé. Ele teve visão missionária, sabe por quê? Porque eu imagino, meus irmãos, a Bíblia não cita, mas eu não estou ferindo o texto. Eu imagino André chegando: o mestre, menino, o mestre, vem cá, o mestre está precisando, procurando pão para alimentar a multidão. Então ele entendeu que Jesus estava querendo cuidar da multidão, pastor. Ele não olhou para si só. Ele não olhou: eu tenho que me alimentar, eu não vou dar para o próximo. Ele disse: se é para alimentar a multidão, então vamos lá, cadê Jesus? Cadê Jesus? E ele foi atrás de André, e chegou lá. E quando chega, André diz: 5 pães e 2 peixinhos. E a Bíblia vai dizer: 5 pães de cevada. Cevada, meus irmãos, era um pão que não era feito de trigo. Era pão para pessoas pobres. As pessoas de baixa classe que não tinham dinheiro suficiente para comprar trigo todo o ano, o que eles faziam? Comprava cevada e substituía no lugar do trigo para fazer o pão. Pão encontrava na mesa de pessoas humildes. Esse pão de cevada encontrava na mesa de pessoas pobres, de camponeses, de pescadores. Enquanto na mesa dos ricos tinha pão de trigo, aquele menino tinha um pão de cevada, que era para alimentar ele. Somente 5 pães, o suficiente, não muito, somente para ele. E a Bíblia também vai dizer que ele tinha 2 peixes, sim ou não? A Bíblia vai dizer que ele tinha 2 peixinhos. João não faz questão de dizer no diminutivo o tamanho daqueles peixes. 2 peixinhos, ou seja, primeiro, ele era pobre. Porque se ele fosse rico, ele levava para ele comer um pão de trigo, mas ele levou um pão de cevada. Segunda coisa, ele leva 2 peixinhos, ou seja, ele não leva muito, ele leva pouco, mas o pouco e o muito o pouco e o pão de cevada que ele tinha, por mais que não era o suficiente e nem era muito, mas era o bastante para Jesus operar o milagre naquele dia. Ou seja, aquele menino diz: eu vou entregar na mão do mestre. E uma pergunta que eu quero dizer e fazer para os irmãos nesta noite: o que é que você tem para oferecer a Deus? O que é que você tem para oferecer a Deus? Observe que Filipe não tinha dinheiro e Filipe andava com Cristo. Filipe tinha nome, Filipe estava com Jesus. Ele tinha nome mas não tinha o que oferecer. Agora aquele menino humilde,
pobre, ele tinha pão, ele tinha aquilo que Jesus estava procurando para alimentar a multidão. Ou seja, ele também não tinha muito, ele só tinha 2 e ainda pequenos peixes, mas ele ainda entregou na mão do mestre. Não precisa ter dinheiro, e não precisa ter nome, e não precisa ter status, e não precisa ter gravata no pescoço, ou a saia mais bonita e brilhante para fazer a obra de Deus. Se você entregar na mão do Senhor Jesus Cristo, Ele encarrega do resto. Meus irmãos, aquele menino, ele tem a ótica missionária, porque ele vê o que Jesus estava procurando, e ele tem um coração missionário, porque ele se coloca no meio da multidão. E peraí, se ele estava ali no meio, então quer dizer que ele fazia parte da multidão, correto? Então quer dizer que se Jesus estava procurando pão para alimentar a multidão, então quer dizer que ele estava na multidão, Jesus então estava procurando pão também para alimentar ele. E ele entende, se eu comer o pão sozinho, eu me alimento, mas os outros perecem. Mas se eu entregar na mão de Jesus aquilo que eu tenho para me alimentar, Jesus me alimenta e Jesus também alimenta a multidão. E a igreja não entendeu. Eu quero dizer, você deve trabalhar na obra missionária, entregar aquilo que tem na obra missionária. Não se preocupe com a tua mesa, porque que a tua mesa é Deus que cuida. E se você estiver sendo justo, a Bíblia diz, fui moço e hoje sou velho, e nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência passa fome. E não te preocupe, se você está entregando na mão de Deus aquilo que tem para a obra missionária, o Senhor Jesus Cristo encarrega de colocar na tua geladeira e colocar na tua mesa. O pão não vai faltar na tua casa. Meu Deus. E caminhando para a finalização, meus irmãos, observamos agora que Jesus olha e pega aquele pão, aqueles pães, e parte. E quando Jesus parte o pão, pastor, ele entrega para a multidão? Não, ele não entrega para a multidão. João vai dizer, versículo de número 11. Tem como colocar na tela, por favor? Versículo de número 11, vamos entender. Porque não é só orar, não é só entregar na mão de Jesus. Não, nós temos a nossa parte como o corpo dele. Não é só a cabeça pensa, a mão executa. A cabeça pensa e os pés andam. A cabeça pensa e a boca fala. E todos nós somos o que? Corpo do Senhor Jesus Cristo. E vamos lá, olha na tela. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, partiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. Vou explicar para os irmãos. André traz o menino entrega na mão de Jesus, e Jesus dá graças ao Pai, e tudo que está nas mãos de Jesus, não importa o tanto que for, ele parte e entrega para os discípulos, e os discípulos entregam para a multidão. Jesus parte, entrega para os discípulos e entrega para a multidão. O que é que eu quero falar para os irmãos? Olha, nós temos parte como igreja missionária. Jesus, nós devemos trazer para as mãos de Jesus e entregar para Ele. E não importa a quantidade, porque falamos, eu vou ofertar somente quando tiver a minha conta cheia. Quando eu tiver com 10 mil dólares, 40 mil dólares sobrando e a minha mesa farta. Não, a gente temos que ofertar aquilo que nós temos. Porque aqui nós observamos que Jesus pega aquele pão do Senhor Jesus Cristo. E o que é que Jesus faz? Jesus parte e entrega para os discípulos. E os discípulos entregam para a multidão. É assim a igreja missionária. Aqueles que têm amor à missão, à obra de Deus, levar o evangelho, pregar a mensagem, cumprir o ide, a mensagem ordenatória de Jesus em Marcos, dizendo ide por todo mundo, pregar o evangelho. O que
faz? A igreja tem a função de trazer, mas a igreja também tem a função de entregar. A igreja também tem a função de trabalhar. Ou seja, ofertamos na casa de Deus para a obra missionária, e a igreja distribui com os missionários para levar a mensagem do Senhor Jesus Cristo. E entende que esta multidão ali era o mundo, é o mundo, e nós devemos entregar aquilo que nós temos nas mãos do Senhor Jesus Cristo e continuar trabalhando na obra dele. Vamos trabalhar tendo nome ou não, vamos trabalhar tendo cargo ou não na igreja. Vamos trabalhar para a obra de Cristo, se o nosso nome for citado ou não. Nós só temos uma certeza: o Senhor Jesus Cristo está cuidando de nós. O Senhor Jesus Cristo está cuidando de nós. Se coloque de pé. Se coloque de pé, meus irmãos. Aquele menino não tinha nada para oferecer, a não ser 5 pães e 2 peixinhos, muito pouco. André também não tinha nada para oferecer, mas ele foi atrás para procurar. E quando chegou na mão do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo operou um milagre que alimentou, meus irmãos, alimentou quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Irmã Dani, alguém prepara um hino para louvar. E enquanto eles se alimentaram o suficiente para se saciar, e a Bíblia vai falar agora no versículo de número 13, que Jesus, depois que viu que todo mundo se alimentou, ele diz: buscai, juntai, vai no meio da multidão e junta aquilo que sobejou. E o interessante é que quando eles vão recolher tudo, sobra 12 cestos, meus irmãos, 12 cestos, exato, 12 cestos cheios de pães que sobejaram. Peraí, sobrou? E o que fazer com esse pão? O interessante é que Jesus pergunta para Filipe, pastor, e Filipe não tem pão no cesto. E quantos discípulos que o Senhor Jesus Cristo tinha? Ou seja, sobrou 12 pães. Jesus estava dizendo: vocês não tinham pão até hoje, mas hoje eu vou encher os seus cestos. E a partir de hoje, quando alguém precisar de pão, você vai ter pão para oferecer. E desta maneira, eu não sei do jeito que está a tua vida nesta noite, e você está pensando: Senhor, eu não tenho nada para te oferecer. Hoje Jesus está estendendo a mão sobre a tua vida e dizendo: hoje eu vou encher o teu cesto, hoje eu vou encher a tua vida, hoje eu vou encher eu vou trabalhar na tua vida financeira, eu vou trabalhar na tua vida na sua vida financeira, no teu trabalho, vou abrir as portas e você vai ter com que trabalhar na obra de Deus. Você não sabe falar, Deus hoje está te dando sabedoria. Você não sabe cantar, Jesus hoje está tocando nas suas cordas vocálicas e você vai trabalhar para a obra de Deus. Somente quem quer trabalhar para a obra de Deus, levanta a mão. Somente quem quer trabalhar para a obra de Deus, levanta a mão, porque Jesus hoje vai encher. Jesus hoje está enchendo cestos vazios, cestos que estão vazios e não tem nada para oferecer. Jesus está dizendo: não tem problema, hoje é dia de eu encher a sua vida com pão. E pão, o Senhor Jesus Cristo diz: eu sou o pão da vida, e aquele que come de mim não vai ter fome, e quem come de mim, este vai viver eternamente, vai ter a vida eterna. Ou seja, Jesus está dizendo: a partir de hoje você vai estar abastecido para fazer a minha obra. E manda nele, louva o Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, meus irmãos, entenda uma coisa: enquanto nós estivermos aqui na terra, enquanto nós estivermos aqui, nós temos uma missão, e é alimentar aqueles que estão do lado de fora. E a pergunta que eu faço: o que é que você tem para oferecer o Senhor Jesus Cristo? Incline a sua cabeça, meus irmãos, comece a orar ao Senhor Deus e diga para Ele o estado da tua vida, o que é que você tem para oferecer a Ele. E se você sentir vontade de vir aqui na frente, como uma forma, você não tem dinheiro,
Você não tem nada, mas tem a sua vida para entregar em prol das missões e dizer: Senhor Jesus, eu quero trabalhar na tua obra, eu quero pregar o teu evangelho, eu quero anunciar a tua mensagem. Vem aqui na frente, porque Jesus hoje vai te encher, Jesus hoje vai te capacitar, Jesus hoje vai te dar pão, Jesus hoje vai te dar graça, Jesus hoje vai te encher. Glória a Deus, meus irmãos. Uma igreja missionária, uma igreja que busca, uma igreja que tem a ótica missionária, é uma igreja